participando desse culto virtualmente. Desejo também que esse lugar onde você se encontra seja um lugar próprio para que você possa entender a palavra de Deus. Usa nosso irmão, Pai, o louvor da tua glória, pastor Pilinga, hoje seja, Senhor, instrumento e o Senhor esteja falando aos nossos corações e apenas a tua voz seja ouvida e que encontre na congregação corações ensináveis, prontos, Deus, para receberem a ministração que o Senhor preparou para nós hoje, como um banquete espiritual. Nos orienta, nos ilumina, Senhor, nos confirma no coração o chamado, a vocação, faz com que o nosso coração queime, para que nós busquemos viver com a sabedoria, viver a vida, Senhor, que o Senhor nos dá como um dom, de um modo que te agrade, Deus. Eu te oro, Pai, apresentando a vida do pastor Pilinga, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus meu, Salvador meu, rocha minha. Eva não sabia guardar segredos. Tudo ela contava para Adão. Quer dizer, a humanidade todinha ficava sabendo. A questão é a seguinte. Imagina só, se você pudesse descobrir qual é o maior segredo do mundo, o segredo da vida. Como seria bom? Porque, pense comigo, se eu sei qual é o segredo de viver, eu não vou precisar errar tanto. Eu não vou precisar cometer tantos equívocos, eu não vou precisar passar por tantas etapas ruins para aprender. Ao contrário, é como se eu estivesse em um videogame e eu já estivesse passado todas aquelas etapas. Então, saber qual é o segredo da vida é fantástico, é maravilhoso. E é esta a proposta de hoje. É que você saia daqui com esta convicção absoluta, cristalina, guardada na sua vida, sabendo exatamente o que é que você tem que fazer para ser feliz. Pergunta que surge assim: como é que eu vou descobrir qual é o segredo da vida? Quem é que vai me contar isso? Porque eu preciso de auxílio, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Então nós vamos buscar o recurso de algumas categorias. Quem sabe os cantores, afinal de contas, eles têm um estilo de vida tão bonito, tão cheio de purpurina, tão esfuziante, tão colorido. A gente vê sempre eles sorrindo, sempre nas capas da revista. Vamos então ver o que alguns deles têm a nos propor. Elis Regina, ela era considerada a namoradinha do Brasil. E ela dizia o seguinte: o meu mundo é colorido, mas terminou morrendo de overdose. Então parece que Elis Regina não pode nos ajudar dizendo qual é o segredo da vida. Quem sabe Raul Seixas? Raul Seixas fez ele junto com o seu parceiro Paulo Coelho. Entre tantas músicas, ele escreveu uma que ele dizia o seguinte: viva, 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 faça tudo o que tu queres, pois é tudo da lei. Terminou morrendo de cirrose hepática. Ou seja, ele bebeu tanto que terminou ficando sem fígado. Lá no espaço tinha apenas uma lâmpada de neon dizendo que era o fígado dele. Talvez então a gente pudesse avançar um pouco mais, quem sabe, Cazuza, representando a última geração. Cazuza, ele dizia o seguinte: ideologia, eu quero uma para viver. Ele estava mais perdido do que todos aqueles que o acompanhavam naqueles tempos, e aliás terminou morrendo de AIDS. Eu sei que você deve estar pensando, mas também você só mostrou o time do Brasil. Quem sabe lá fora a gente tem alguém que possa nos ajudar. John Lennon. John Lennon, ele representou, ele é o ícone de uma geração, fazendo parte daqueles garotos de Liverpool, dos Beatles. Ele conquistou o mundo e ele terminou escrevendo uma música fantástica, onde ele dizia o seguinte: imagine um só povo, uma só religião, uma só comunidade. E terminou sendo assassinado por um dos seus seguidores. Parece então que a gente não pode muito buscar o recurso para nos esclarecer
Qual é o segredo da vida na categoria dos cantores? Quem sabe se a gente avançasse e fosse para os políticos, meu Deus do céu. Aí é que a coisa complica, especificamente aqui no Brasil. É quase que é uma unanimidade de que a gente tem uma avalanche de corrupção impetrada em todos os segmentos do Congresso Nacional. É difícil você observar alguém que não esteja envolvido em alguma falcatrua. Todavia, existiu um político chamado Ulisses Guimarães, cujo apelido era o Senhor Constituinte. Ele escreveu uma frase bonita, ele dizia o seguinte: olha, nós damos valor àquilo que não tem nenhuma importância e não damos importância àquilo que de fato tem valor. Tudo bem, é uma frase bonita, é uma frase de efeito somente, não passa disso. Talvez nós pudéssemos, quem sabe, buscar o recurso para entender qual é o segredo da vida na categoria dos filósofos. Aí a gente poderia ter vários deles. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Eu sei, eu preciso de fato me conhecer. Eu tenho que ver se eu tenho aptidão para matemática ou quem sabe para medicina, para que eu possa me desempenhar, me encaminhar nesse segmento. Mas isso essencialmente não me provoca a resposta para aquilo que eu posso muito bem viver, porque afinal de contas nós encontramos pessoas nas mais variadas profissões, ainda que seja daquelas que têm as suas habilidades, mas completamente frustradas na vida. Jean Paul Sartre, ele dizia, no final de tudo, a vida é um nojo, e a gente termina dizendo, buscar a resposta para o segredo da vida nos filósofos, isso tudo não vai dar. Mas existiu um homem, considerado o homem mais sábio de todos os tempos. Sim, devemos buscar a resposta para um sábio. E aí ele vai nos dizer qual é o segredo da vida. É isso que nós vamos fazer agora. E este homem era Salomão. No livro de Eclesiastes, capítulo 1, ele diz o seguinte: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade das vaidades, tudo é bobagem. Salomão, ele tornou-se a pessoa mais sábia de todos os tempos. E ele então tenta buscar, encontrar o segredo da vida, percorrendo 7 caminhos que eventualmente pode ser o que cada um de nós pode tentar trilhar na vida, tentando encontrar qual o segredo da vida. E ele faz isso. E então o primeiro caminho que Salomão busca é o caminho das festas. Ele tenta ser feliz indo para todo tipo de festa. Ele vai para as festas de Jerusalém, ele vai para as festas de Jericó, tudo que era festa ele estava lá. Carnaval fora de época, quer dizer, não sei nem se tinha carnaval naquele tempo, mas tudo que era festa, Salomão participava. E aí, depois que Salomão vai para todo tipo de festa, tentando ser feliz, ele chega à conclusão de que isso tudo é vaidade. E que não passa de uma grande bobagem. Era como se eu e você também tentássemos ser felizes através das festas. E você vai para todas as festas. Vai para aniversário, casamento, batizado, tudo, até enterro. Eu não quero nem saber quem morreu, eu quero é chorar. Foi festa, você está lá. É o São João de Campina Grande, é o de Caruaru, não me importa. É as prévias, é tudo, participa de festa. E aí depois que você vai para todo tipo de festa, quando você chega em casa, coloca a cabeça no travesseiro, aí você diz: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu estou indo para todo tipo de festa, mas isso não está me preenchendo, ao contrário. O que está acontecendo é que eu estou me tornando um ator, porque eu fico ali fingindo uma falsa felicidade que não existe. Eu estou ali rindo porque está todo mundo rindo. Se eu não fosse rir, as pessoas vão dizer que eu sou estranho. Então eu tenho de representar uma alegria que não existe dentro de mim, porque por dentro ainda existe aquela
dor, eu estou machucado. Existem as questões essenciais que não se explicam. Eu me tornei, foi um ator no palco da vida. Então Salomão tem razão. Tentar ser feliz através do caminho das festas, isso tudo é vaidade. E não passa de uma grande bobagem. Salomão tenta agora ser feliz no segundo caminho, o caminho das bebidas. Eclesiastes capítulo 2 diz: eu dei-me ao vinho. Agora entenda, Salomão tenta ser feliz bebendo, mas ele faz isso de uma maneira filosófica. Ele mergulha na bebida, tentando encontrar nela o sentido da vida, e tentando encontrar na bebida o segredo da vida, a felicidade. E ele toma todas. Ele toma caipirinha, caipirusca, caipirova. Ele toma capimorango. E olha que eu estou por dentro, né? Pitu, não sei nem se tinha pitu naquele tempo. Ele tomava todas. E depois que Salomão bebe todas, ele chega à conclusão que tentar ser feliz através da bebida, isso tudo é vaidade, não passa de uma grande bobagem. Era como se eu e você também tentássemos ser felizes neste caminho. Aliás, hoje, a sexta-feira, já se tornou o dia da bebemoração. As pessoas saem para beber tudo e fazem questão de, quando chegar na segunda-feira, dizer: olha, eu fui para casa rebocado. E bebem todas, tomam de todo tipo de experimentos que é possível alguém participar. A questão é a seguinte: nós somos um composto químico ambulante. Nós somos apenas a junção de hormônios. Você tem o hormônio da serotonina, você tem o hormônio da alegria, da tristeza, você tem o hormônio para tudo. Esse aqui compõe o corpo. Isso tudo são os hormônios que estão disparados o tempo todo. Se você tomar maracujá, você fica calmo. Se você toma algum energético, você fica estimulado. Então, quando você toma algum tipo de bebida, ela, principalmente o álcool, ela, por ser tão volátil, fatalmente ela vai para o teu cérebro e gera estímulos em você. E de fato você sofre algumas alterações em algumas situações. Você fica feliz, alegre, diferente do que você é cotidianamente. Aí você percebe que para que você seja feliz, você tem que estar o tempo todo ébrio. E aí você diz: gente, tentar ser feliz através do caminho da bebida. Salomão tem razão. Isso tudo é vaidade e não passa de uma grande bobagem. Salomão continua a sua busca pela felicidade, o segredo da vida, e ele vai agora para o terceiro caminho, o caminho do empreendedor. Construiu palácios, construiu casas maravilhosas, palácios suntuosíssimos, cavalos árabes, tapetes persas, casas com piscina, com água e sem água para quem não sabia nadar. Ele tinha de tudo à sua disposição. A rainha de Sabá, quando chega lá, ela diz: Salomão, de tudo que eu ouvi ainda é pouco diante de todas as coisas que você tem. Ele tinha tudo, só que depois que Salomão tem tudo que humanamente falando é possível alguém ter, ele diz: olha, tentar ser feliz através do acúmulo de bens, das coisas, isso tudo é vaidade e não passa de uma grande bobagem. Era como se eu e você também tentássemos ser felizes assim. Não, eu preciso ter a casa mais bonita da rua. O meu liquidificador tem que ser com a tecla clean autolimpante. O meu carro, o meu celular, tudo meu tem que ser o top de linha. E você vai nessa busca desenfreada de ter. Entenda. Não que seja errado você ter as coisas, mas é que quando você põe isso como seu objetivo maior. Eu vou dar um exemplo. Eu sou pós-graduado em marketing. Você sabe por que é que o shopping tem um piso tão liso? É para que você ande bem devagarzinho e olhando as vitrines. E assim tendo a oportunidade de comprar. Outro dia, eu andando no carro, quando eu fiz a curva no caminho, tinha um outdoor de uma propaganda de uma margarina saborizada. E aquilo ficou na minha mente. No carro depois começou a tocar um jingle, uma músicazinha daquela margarina. E minha esposa tinha pedido para eu comprar papel higiênico. Quando é de noite que eu entro no supermercado, veio um mocinho com uma bandeja daquela margarina saborizada que já estava na minha mente, encurtada ali. Eu provei, gostei, lembrei
margarina. Você acredita que eu esqueci o papel higiênico? Então, eu disse, agora como é que eu vou fazer? Não sei, talvez a tampa. É assim. Eu tenho um sítio lá em Gravatal, onde meus sobrinhos vão muito. E eu era gerente de banco, me aposentei recentemente. Você passa o dia todinho naquela tela do computador, mexendo para cá, para lá. Então, quando eu saía do ambiente de trabalho, tudo que eu queria era sossego e eu me desconectava de tudo. Está lá aquele grupo de adolescentes lá, eu vou conversar com eles, quis me enturmar. Eu disse, olha, eu também tenho um Orkut. Ele disse, tio, o Orkut não existe mais não, tio. Instagram, Facebook, meu Deus do céu, que vergonha, eu me senti um dinossauro. Aí eu fui fazer um suco de laranja. Quando eu fui espremer o suco de laranja, era aquele de plásticozinho. Eu disse, não, peraí. Eles já disseram que eu sou ultrapassado porque tem um Orkut. Agora eu vou fazer um suco de laranja. Não, vou comprar um espremedor de laranja elétrico. Aí fui comprar. Mas só que de noite, quando eu me sentei na televisão, assistindo lá o canal Polishop, aí tem um cara lá chamado Panini. Aí ele, Butini, ele disse, olha, você está fazendo suco de laranja com espremedor, você está ultrapassado. Agora tem o Kit Revolution da cozinha. Ah, não, eu tenho que comprar esse Kit Revolution, porque se eu comprar esse espremedor, eles já disseram que eu era o homem das cavernas, então eu vou comprar. Comprei o Kit Revolution. Na outra semana, eu fiz meu suco, você bota a laranja, sai a casca para o lado, o suco para o outro, eu feliz da vida. Quando eu me sentei na televisão, pronto, agora eu quero ver o que é que Butini vai dizer. Quando eu me sentei, ele disse, você está fazendo suco de laranja com multiprocessador, com kit revolution, você está ultrapassado. Agora tem um multiprocessador com 1000 watts de potência. Meu Deus do céu. Eu vou ter que comprar um processador de 1000 watts de potência para fazer um suco de laranja. Deve ser porque quando eu estiver voando, passagem de avião, o motor da turbina direita queimou, aí o piloto disse que vai ter que fazer um pouso de emergência. Não precisa não, eu estou com o meu multiprocessador de 1000 watts de potência, bota na asa e a gente segue o destino, né? E assim a gente vive esse tempo todo querendo ter as coisas e vai, e quando você tem, depois corre atrás de outra coisa. E depois que você tem tudo que você, humanamente falando, é possível que as tuas condições permitem, aí você diz, caramba, tentar ser feliz através das coisas. Salomão tem razão. Isso tudo é vaidade. E não passa de uma grande bobagem. Salomão, então, ele busca agora o quarto caminho. Ele vai para o caminho de empregador. A Bíblia diz que ele teve servos e filhos dos servos. Ele mandava, no estalar de dedos, e todos o obedeciam. Depois que Salomão se torna chefe e empregador, ele diz, você tentar ser feliz, sendo chefe, isso tudo é vaidade, não passa de uma grande bobagem. Era como se eu e você também buscássemos a felicidade através disso. No organograma da empresa, eu tenho que ficar na caixinha de cima, onde tem subalternos à minha disposição. E você muitas vezes se esforça para isso, se esmera, às vezes abre mão de muitos escrúpulos, se torna um rolo compressor, passa por cima de tanta gente e vira chefe. E aí percebe como é difícil lidar com o ser humano, como é trabalhoso lidar com a idiosincrasia das pessoas, cada um com um pensamento, um temperamento, um jeito. E aí você diz, gente, tentar ser feliz sendo um chefe, isso tudo é vaidade. E não passa de uma grande bobagem. Salomão avança no seu caminho, e ele tenta ser feliz através do caminho de investimentos. Amontoei ouro e prata para mim. Foi o rei que mais arrecadou impostos em todos os tempos. E depois que Salomão tem toda essa fortuna guardada, ele descobre que tentar ser feliz através do acúmulo de recursos, isso tudo é vaidade e não passa de uma grande bobagem. Do mesmo jeito que eu e você também. A gente vai, se esforça, tenta ter um cartão de crédito sem limite. O céu é o limite. Tem um cheque especial aqui, tem essa oportunidade ali, vai guardando o dinheiro ali, guardando o dinheiro ali, amealhando tudo. Como é complicado. Eu, como gerente de banco, quantas vezes eu vi filhos desejando que os pais morressem para poder ter acesso ao que eles acumulavam, que estava guardado lá na conta deles.
E que no final do ano, às vezes, você tem que fazer uma ginástica enorme. Tira o dinheiro daqui para pagar ali, fica nessa ciranda viva. Aí você percebe que tentar ser feliz, acumulando dinheiro, isso tudo Salomão tem razão, não passa de vaidade e é apenas bobagem. Salomão, ele caminha então para o sexto caminho, e ele vai para o caminho das artes. Ele arregimentou para si artistas de toda sorte. Aliás, dizem que o livro de Provérbios não tem uma palavra dele, foi tudo que ele arregimentou dos escritores daquele tempo. Ele tinha os artistas à sua disposição. Ele tinha no seu Spotify a coleção completa de Marília Mendonça. Tudo ele tinha, os artistas todos. E depois disso ele descobre que tentar ser feliz através das artes é bobagem, não passa de vaidade. Como assim também, hoje em dia, às vezes a garota elege um artista como sendo o seu ídolo maior. E sabe tudo dele, coleciona fotos, sabe onde ele mora, qual é a sua cor predileta, qual a sua pasta de dentes, sabe todos os detalhes, vai para um show dele, depois vai para o hotel onde ele ficou, fica ali, vira a noite, quando dá meio-dia que ele acordou, ele abre aquela janela, tem uma multidão enorme, ele diz, tchau, ela faz, foi para mim. Sabe todos os detalhes. Aí depois percebe que nada do que ela aprendeu da vida daquele artista cai no Enem. É uma informação absolutamente inútil. Então percebe que tentar ser feliz através dos artistas, isso tudo é vaidade e não passa de uma grande bobagem. Finalmente Salomão vai para o sétimo caminho, o caminho do sexo. Teve um harém, mulheres e mulheres. A Bíblia diz que Salomão teve mais de 1000 mulheres. Se ele tivesse fôlego suficiente para encontrar-se com umas noites seguidas, ele ia passar mais de 1000 dias para poder encontrar de novo a primeira, e se ela estivesse usando luzes californianas, ele nem ia reconhecer. Só que depois que Salomão tenta ser feliz através do caminho do sexo, ele chega à velha conclusão de sempre que tentar ser feliz assim é somente vaidade e não passa de uma grande bobagem. É como se eu e você também tentássemos assim, o garotão. Ele abre mão dos escrúpulos, faz de tudo, promete tudo para as garotas, diz que vai casar com ela e ela acredita. Faz todas as peripécias apenas para ter momentos de alegria, de contentamento, de prazer sexual. Às vezes é a garota que sai se entregando a um, a outro, se encontra com 7 dias, ela já sai com todos eles. Ela sente estímulo até na unha. E de repente ela passa e vê uma churrascaria, rodízio. Aí ela percebe e diz, gente, o rodízio sou eu que me tornei o rodízio, entregando aquilo que ela tem de melhor no seu corpo, que faz parte da sua essência, que faz parte do seu ser. Hebreus diz, corpo o fizeste. E então ela abre mão de tudo isso apenas por momentos e depois descobre que tentar ser feliz através do caminho do sexo. De fato, Salomão estava absolutamente certo isso tudo. É somente vaidade e não passa de uma grande bobagem. Depois que Salomão percorre esses 7 caminhos, que simbolicamente representam uma totalidade, mas pode ser eventualmente qualquer outro caminho que qualquer um de nós pode trilhar, aí Salomão começa a tirar as suas próprias conclusões. Não há vantagem na sabedoria, porque o homem sábio tem os olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas, e a mesma coisa acontece a ambos, vai chover para todo mundo. Você pensa que porque você tem um MBAzinho, porque você tem um curso superior de qualquer coisa, porque você tem uma pós-graduação, porque você tem alguma certificação diferenciada, o mundo é melhor para você? Existencialmente falando, vai cair a chuva na cabeça de todo mundo, não faz diferença nenhuma isso. E mais ainda, ele diz, olha, não há vantagem na sabedoria. O homem sábio tem os olhos nas trevas, que enxerga. Mas o tolo nas trevas é a mesma coisa, acontece a ambos. O sol nasce para todo mundo. E ele começa com essas reflexões, ele chega na questão da herança.
Ora, você pode acumular bens, guardar tudo que você tem, mas não sabe quem vai herdar. Se o teu filho, ele é um estudo, ele gasta tudo. O dono da fábrica da Pitu, os 2 filhos dele perderam tudo, tiveram que vender, porque distraiu-se todas as coisas. E ele avança nessa questão dizendo o destino do homem é exatamente igual a qualquer animal. E você acha que você é superior ao quê? Existencialmente falando, você é igual a uma lesma, porque quando morre vira pó e ao pó volta. A questão é que quando Salomão estava com essas indagações todas povoando a sua mente, de repente um caminhão atropela. Ele abre a sua mente. Haja luz e houve luz. Ele viu estrelas, ele de repente teve um descortinamento, a sua mente se abriu e ele teve um clarão. Ele percebeu então que não é nada disso. Aí olha só o que ele conclui. Que aí Salomão, ele percebe então que o prazer das coisas vem de Deus. E o prazer então está em comer e beber. Comer e beber. Aí, buscando a alegria e o contentamento em tantos caminhos, nas bebidas, nas festas, no acúmulo de bens, no dinheiro, no sexo, nos artistas, o empreendimento em ser chefe, a felicidade, a alegria, o segredo da vida, não está nada disso. Está em Deus. É quando eu percebo que Ele se invade a minha vida. E aí as coisas mais simples, como o comer, o beber, porque tudo isso vem de Deus. Já pensou que coisa boa? É o poder sentir prazer em tomar um copo d'água, mergulhar numa cachoeira, mergulhar nos igaracés, nos mares, e perceber que isso tudo tem um toque da mão de Deus. Eu preciso ser invadido pelo divino. Eu preciso ser transpassado pela terra. Eu tenho de ter essas barreiras todas caídas por terra. Eu tenho de ter uma ponte construída entre eu e Deus pelo único construtor de pontes, o sumo pontífice, cujo nome é Jesus. Ele é que sim, criou todas as coisas. Olhar para esse universo inteiro, esse cosmos absoluto. 8 bilhões de anos-luz no sentido vertical, 4 bilhões de anos-luz no sentido horizontal. É isso que o telescópio diz que existe, mensuravelmente falando do universo, com milhões e milhões de galáxias, bilhões de estrelas, e tudo isso funcionando muito bem orquestrado. E que quando você olha para a Terra, aqui nesse sistema solar, tudo muito bem elaborado, ela girando no sistema de rotação e no sentido de translação ao redor do Sol, isso assim há milhões e milhões de anos funcionando perfeitamente. Nenhuma colidindo com outra. Os quizares, as nebulosas, as estrelas, os cometas, os rabos de cometa. A Lua, distante 348 mil quilômetros da Terra, e que se ela se distancia apenas 0,5%, ela, por conta do efeito gravitacional, vai gerar um tsunami que vai fazer com que isso tudo aqui se torne uma Atlântida. O Sol que está ali jogando seus raios aqui na Terra, e que existe uma camada de ozônio nos protegendo disso, mas todavia ainda assim passando o raio e a vitamina D, que são essenciais para a vida. Você olhar para o mar, o oceano, as baleias, chacalotes todas se ingrando nos mares. Os leões na savana africana, comendo apenas uma vez por semana e sobrevivendo. As tartarugas marinhas vivendo 100 anos. As libélulas vivendo 24 horas. As borboletas 45 dias exatamente. E que quando elas vão nascer, se elas vão para a direita, entram no casulo, viram uma borboleta. Se vão para a esquerda, entram no crisólito, vão virar uma mariposa. As zebras todas pintadas como se fossem impressões digitais, uma diferente da outra.
Deus fez tudo isso perfeito, absoluto. Quando você olha para tudo isso, sente a brisa, e sente como se fosse o Espírito que vem, que te toca. Você, quando olha para o outro, não vê o outro, você vê a imagem e semelhança de Deus. Você olha para si próprio e não se enxerga. Você é um templo, é a morada do Espírito Santo. Você, quando caminha na praia, sentindo aquela água batendo nos teus pés, você se acaixa, pega uma concha e ali você sente o toque da mão de Deus. Por isso que Agostinho dizia: é Ele de onde vem e lhe provém todas as coisas. Salomão então começa a perceber que o segredo da vida não é você tentar ser feliz através de caminhos, porque no fundo são só 10 caminhos. O segredo da vida é Deus. É quando eu me deixo ser invadido por Ele. É quando Ele transpassa a minha vida, quando eu tenho esse pacto com Ele. E aí, ele avança e conclui. Maior. Essas tecnologias. Maior. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que cheguem os dias nefastos e que se aproximem os anos dos quais dirás: não gosto deles. Antes que se obscureçam a luz do sol, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva. Naquele dia, os guardas da casa começarão a tremer. Ele está falando dos dentes da boca, sim. E os homens robustos hão de se encurvar, e os moleiros, por serem poucos, cessarão de moer, e ficarão embaciados os que olham pelas janelas. As portas sobre a rua se fecharão, e diminuirá o ruído do moinho, até se incomodar com o canto dos pássaros. E haverá medo das alturas, seus pés vacilarão, e só comerá papa. Então o homem seguirá para o seu cemitério, e pelas ruas andarão as pessoas chorando. Lembra-te do teu curador, antes que se solte o fio de prata e que se despedace a taça de ouro e quebre o cântaro da fonte e se parta rodando do poço e o pó volte à terra, onde estava o Espírito, e volte para Deus, o seu autor. Em conclusão, como diria Kierkegaard, o homem carrega dentro de si um vazio tão grande que só pode ser preenchido por Deus. Deus, ele é o absoluto dos absolutos. Podemos sim tentar ser felizes de várias vertentes, vários caminhos, várias opções. Mas que bom saber que o segredo da vida está em Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Obrigado, pastor Pininga. Que bom, né, meus irmãos? A gente está sendo lembrado sobre o essencial. Nosso Deus, Ele é o essencial. Salomão, faltou ler o versículo 13. Ele diz: de tudo que tem se ouvido, o resumo é: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. E esse é um momento em que a gente para e reflete como é que essa palavra se aplica nas nossas vidas. Eu me lembrava, aliás, fui lembrado por Miriam, que recentemente a gente, numa viagem que fez, para sair daqui de Recife, eu botei tanta coisa na bagagem. A Miriam me ensinou a dobrar as camisas enroladinhas assim. Se ela não tivesse me ensinado, caberia menos coisa, mas ela me ensinou a dobrar enroladinha. Então o alforje da nossa moto sai com tanta coisa que deu errado, e na volta a gente precisou mandar essas coisas de avião, e cada alforje daquela preencheu uma bagagem de 23 quilos. Então, e eu voltei com o mínimo do mínimo do mínimo, e deu tudo certo. Então, som.
Talvez tivesse chegado em menos tempo, talvez tivesse gastado menos dinheiro, talvez até mesmo olhando para ter tão pouca coisa, eu me sentisse até mais feliz. Porque quando a gente às vezes tem pouco, é que a gente tem a oportunidade de refletir sobre o que realmente tem valor. Amém? Quem tem tudo não sente falta de nada, não sente falta de Deus. E de Deus vem todas as bênçãos que nós temos recebido. Existem pessoas que têm pouco, existem pessoas que têm muito. Felizes são aqueles que têm a Deus, independentemente de quanto tem na conta bancária, independentemente de quantos carros, de quantas casas, apartamentos, onde mora, mas que sabe realmente que a essência da sua vida é o Deus Criador, que nos ama incondicionalmente e que nos premiou com a salvação como algo que seria impossível aos nossos próprios olhos e do nosso próprio modo de resolver as coisas. Deus resolveu isso por nós, louvado seja o nome do nosso Deus. Quero orar pela sua vida nesse momento. Pode ser que você tenha entrado aqui hoje sem jamais ter entregue sua vida a Jesus Cristo, e você pode fazer isso agora. A palavra de Deus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E talvez seja esse o seu momento de confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida e buscar assim a comunhão, que isso é possível por meio dele. Se esse é seu caso, durante a ministração do nosso grupo de louvor, você pode ficar de pé e a gente vai entender que esse é o dia da sua entrega de vida. E pode ser também que esse não seja o seu caso, mas que você hoje reconheça que precisa se contentar mais com aquilo que você tem e se alegrar mais por ter o seu Deus. A gente também vai ter a oportunidade de orar pela sua vida, se você desejar. Esteja em oração nesse momento. Os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. Eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder somente transforma na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder somente transforma na minha fraqueza. Obrigado, meu Pai, porque nós podemos hoje refletir, Senhor, sobre como somos ricos por termos a nossa fé depositada em Ti, Senhor. Hoje, Deus, é um dia de cada pessoa que se encontra ao alcance dessa mensagem meditar, Senhor,